Olá, bom dia a todos. Antes de mais, queria-vos informar que o arquiteto Cisa, por razões óbvias de quase 92 anos, não tem possibilidade de estar connosco aqui hoje, não teve disposição para poder vir aqui a esta hora, não sabe? Por isso vamos a Rita, que acompanhou toda a obra e trabalha já com ela há bastantes anos, vai-nos fazer a descrição habitual que temos nestas sessões. Para quem é novo nestas sessões, o Fora de Portas é um projeto que começou na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com a vontade de mostrar o lado tecnológico da construção das cidades. Estamos já na sessão 39, estamos quase a entrar na maioridade, nos 40 anos. E desta vez viemos aqui ver o Mosteiro da Leça de Balio. Como é que foi recuperado, como é que foi feita esta nova escultura que nós vamos visitar. Para isso pedia, por favor, à Presidente da Fundação Livraria Lelo, a doutora Rita Marques, para nos dar umas palavras iniciais. Mas permitam-me cumprimentar a organização, a generosidade desta organização, porque de facto parece-me excelente, absolutamente ímpar, termos a possibilidade de abrir as portas, estas portas que ficaram encerradas durante muitos anos, enfim, porque este espaço foi de facto habitado durante muitos séculos, mas depois encontrou-se encerrado durante muitos anos. E, portanto, é um privilégio contar com a expertise e a competência de quem nos vai acompanhar nesta visita. Um cumprimento, naturalmente, à professora Bárbara Rangel, à Faculdade de Engenharia, alma mater, também minha, eu sou de Engenharia, apesar de, enfim, não ser de Engenharia Civil, falha minha, seguramente, mas ainda assim um cumprimento especial à Faculdade de Engenharia, à Câmara Municipal do Porto, também à Porto Digital, que de forma muito empenhada organizou tudo isto para podermos estar aqui com a qualidade de vida, e naturalmente aos nossos convidados também. Vão estar aqui connosco. Um cumprimento especial ao Gabinete do Arquiteto Cisa, naturalmente, que acompanhou esta obra de forma muito empenhada, muito viva, apesar da sua tenra idade. Portanto, arquiteta Rita, muito obrigada pela presença, muito obrigada aos dois pela presença, naturalmente. Quero-vos apenas dar nota que a Fundação Livraria Lelo é uma fundação muito recente, apesar da Livraria Lelo ainda esta semana ter celebrado 119 anos de idade. Fizemos uma festa bonita na cidade. Aliás, queria-vos dar nota que todos os anos, quando o nosso aniversário da Livraria Lelo, estamos abertos, portas abertas para visitas gratuitas a todos. Isso aconteceu justamente esta semana, mas a Fundação é uma entidade relativamente recente, fizemos um ano há muito pouco tempo, e esta é a nossa sede. Esta é a nossa sede. Portanto, a Fundação existe para, de alguma forma, suscitar o nosso interesse em relação à leitura do mundo. Portanto, incitamos ao pensamento crítico, a uma análise mais reflexiva, quiçá, de todos nós, para podermos ser cidadãos mais informados, mais conscientes e mais ativos também, promovendo naturalmente a inclusão, enfim, boas práticas de bem-estar nesta sociedade que muitas vezes é instável. E, portanto, é por isso mesmo que estamos aqui, neste mosteiro, um mosteiro que acolheu durante muitos anos ordens religiosas, que de alguma forma providenciaram assistência aos peregrinos de Santiago, e estamos justamente aqui na encruzilhada dos caminhos de Santiago, e, portanto, tudo isto potencia que possamos sair daqui um bocadinho mais inspirados, para podermos ser cidadãos mais competentes, se é que eu posso utilizar esta palavra. E, portanto, faz todo sentido estarmos aqui hoje também a discutir a arquitetura, a tecnologia, como é que estes espaços nos servem, com impacto, com propósito. Faz todo sentido estarmos aqui também com esta iniciativa. Portanto, quero agradecer a vossa presença, felicitar-vos pela coragem de estarmos aqui hoje, e esperando que possam sair daqui um bocadinho mais capacitados, como eu seguramente sairei, e possamos ser um bocadinho melhores amanhã. O nosso espaço está sempre aberto, portanto, se quiserem depois incitar outros a visitar-nos também, podem-no fazer. É uma visita gratuita, portanto, estamos sempre abertos, de terça a domingo, e será um gosto seguramente receber-vos novamente, ou as pessoas que indicarem por bem que faz sentido visitarem também este espaço. Muito obrigada a todos e desejo-vos uma excelente sessão. Muito obrigada. O Jorge Silva é o responsável do Gabinete de Organização de Projetos, que trabalha já há largos anos com o arquiteto Cisa, e mais uma vez foi o gabinete responsável pela execução técnica de todos os projetos de especialidades.
tanto da reabilitação do edifício existente como da nova escultura que foi produzida durante estes anos. Por isso, pedia, por favor, ao Jorge Silva para fazer a primeira apresentação do projeto de engenharia e depois a Rita vai-nos dar um lamireiro, que é o projeto, antes de começarmos a ver o vídeo. Obrigada. Isto foi um truque teu, que é para não me dar tempo para me ambientar. Bom dia. E desculpem porque não sou propriamente um muito bom comunicador, mas vou tentar fazer o melhor. Ok. Essencialmente do convento, apesar de que a intervenção é de facto o convento, a escultura e um anexo novo, porque foi aquela que, apesar de por acaso fui o responsável pelas obras todas, mas o monumento foi essencialmente o João Maria que o desenvolveu e, portanto, não me vou avançar muito sobre isso. Se houver alguma dúvida, estou à disposição. Por outro lado, e também, mesmo o convento, estou aqui eu a falar, mas a verdadeira pessoa do projeto foi a Ana Silva, minha colega, e que perdeu horas aqui, que estes projetos são, de facto, projetos que precisam de muita atenção no local. Esta obra foi, na parte de estruturas e da engenharia, é uma obra mais complicada que o habitual, porque, enfim, queremos pôr-lhe valências que supostamente não tem. Nesta fase inicial de projeto, os levantamentos são bastante importantes e aqui tivemos a sorte de ter levantamentos muito competentes, como agora habitualmente realizados com nuvens de pontos, mas tratados a seguir, ou seja, não é só o levantamento das nuvens de pontos que está disponível, mas também a vetorização deles, o que permite de facto tirar muita informação dos levantamentos. Para terem uma noção, enfim, este é pouco técnico, mas é muito visual, mais ou menos o estado em que estava o edifício. As estruturas do edifício são essencialmente um bocadinho como veem, estruturas simples, paredes de alvenaria, vigas de madeira das mais variadas condições, e de facto a época em que o edifício tem muitas épocas e os tipos de intervenção, nomeadamente na qualidade dos materiais, são muito diferentes, por um lado. Por outro, as várias fases do edifício supõem, ou, enfim, tínhamos de perceber se estavam devidamente compatibilizadas as várias estruturas ou não. E isso foi importante em várias decisões que foram tomadas ao longo do projeto e principalmente da obra. Só para tentar explicar, as situações da estrutura eram estas, ou seja, reparem que há muita intervenção que é feita ao longo do tempo de formas mais variadas possível e muitas vezes até um pouco parece desadequadas. Isto para a frente é aqui. Por exemplo, só em alguns casos engraçados, por exemplo, uma asna que deve ter tido a determinada altura problemas de deformação excessiva e que depois são resolvidas com tirantes, mas o tirante está preso na parede, ou seja, não tem nenhum travamento. Coisas deste género eram relativamente frequentes. Por exemplo, aqui, se puderem, assim, não é fácil, mas reparem a confusão dos suportes da estrutura. Aliás, nem se percebe muito bem, mas basicamente há umas vigas que depois a outra é interrompida, depois apoia naquela, por sua vez descarrega lá atrás e, portanto, este era de facto uma situação. Aqui, por exemplo, temos um arco de pedra, temos uma alvenaria, mas depois há uma viga com um pilar que é posto, o arco está excêntrico, portanto, a obra tinha de facto, interessante por causa disso, mas também complicada de abordar também por causa disso, por exemplo, situações de intervenções com tirantes e tal. E, portanto, aqui a abordagem não era de facto assim muito imediata e o que se procurou basicamente fazer foi evitar fazer estruturas novas, tentar dar competência às estruturas que já existiam, ainda que o que pedíssemos delas fosse diferente.
Outras situações houve, no entanto, e nomeadamente nas intervenções mais recentes, e isto é uma coisa que acontece bastante em recuperação, um edifício que tem várias intervenções, é que normalmente as intervenções mais recentes são aquelas que estão em piores condições. Normalmente porque a utilização dos materiais, ou melhor, os materiais utilizados não têm a nobreza dos materiais anteriores. Isto, nomeadamente nas madeiras, é muito evidente. Eu vejo aqui muitos colegas que não percebem muito mais disto do que eu, mas de qualquer forma, muitas vezes o aspecto visual da análise da estrutura da madeira é um, e depois percebe-se que, nomeadamente se as madeiras são antigas, se são castanhas e se são carvalhos, é sempre um problema muito superficial, ou seja, a estrutura mantém uma grande capacidade, e muitas vezes nas mais recentes, quando passamos para os pinos, a degradação da madeira é muito mais profunda, certo? E portanto aqui, e vou tentar não perder o fio à meada. Bom, também é interessante isto, porquê? Porque no nosso edifício, isto foi construído, era um contínuo com a igreja. E portanto havia uma série de construções que ligavam estes núcleos todos e que entretanto foram desaparecendo. E portanto isto também deixa sinais e deixa estes problemas todos que eu falei, de coisas que vão sendo sucessivamente alteradas. Por exemplo, aqui é interessante, e aliás percebe-se um pouco por causa daquele pilar que havia há bocado. Reparem que uma mesma parede, a quantidade de épocas de intervenção diferentes que tem. Muitas vezes estas coisas são ligadas, outras vezes não são. E esse tipo de decisão de ligar ou desligar é que foi, enfim, algum esforço de decisão. Um pouco para entenderem no global o que estou a procurar dizer, e já percebi que não estou a dizer muito bem, mas basicamente reparem o edifício, as diferentes épocas de intervenção que tem. Enfim, temos aqui vestígios medievais, sem dúvida, mas as próprias intervenções, a grande intervenção, a grande obra que vemos até é do Ezequiel de Campos, que tem mais área, mas é a mais recente quando isto é transformado em casa. E isto criou estes problemas, por exemplo, aparentemente 2 alvenarias contraventadas, mas uma delas, porque é posterior, está completamente desligada da estrutura principal. Aliás, isto até conduziu uma decisão de alteração do projeto, Rita, não estou enganado, mas exatamente isto, estar nestas condições, alterou o projeto de arquitetura, porque uma vez que a parede tinha uma participação reduzida no comportamento global do edifício, acabou por se decidir tirar a parede e criar aquela sala ampla que vemos lá em cima, porque no início do projeto não era assim. Outro trabalho que tenho que valorizar aqui, enfim, além das estruturas, eu sou estruturas, portanto vou puxar a brasa para a estrutura, mas tenho outras engenharias, é de facto o trabalho das instalações numa intervenção deste género. Ou seja, queremos pôr conforto, queremos pôr coisas modernas em edifícios que não temos, nomeadamente, onde passar as tubagens. Nomeadamente aqui valorizo o trabalho da Raquel, que é a nossa engenheira da hidráulica, porque teve que fazer todas as redes de drenagens com 40 centímetros de diferenças de cota para resolver os problemas todos. Portanto, isto porque abaixo dos 40 centímetros entrávamos em conflitos com as arqueologias e, portanto, todas as redes de drenagem estão feitas nos 40 centímetros superficiais do terreno existente. Enfim, não é assim. Pode parecer que não é muito importante, mas é difícil. E, aliás, deu-nos alguns problemas até com o elevador, exatamente pelos mesmos motivos, porque o elevador novo, quando se vai fundar o elevador, aparece, julgo eu, um túmulo exatamente por baixo. Portanto, tem uns truques para resolver o problema. Aqui também até se aproveitou o projeto da Raquel para se fazerem algumas sondagens arqueológicas nos sítios das caixas de visita que se criaram. Aqui um bocadinho para perceberem o que é que foi desmontado. E o que foi desmontado também tinha alguma preocupação, porque há um piso inteiro que desaparece, que era um piso intermédio aqui, e que cria numa estrutura destas, enfim, uns pés direitos que são o dobro daqueles que estavam presentes, e portanto cria ao engenheiro de estruturas alguma hesitação por causa dos travamentos, etc, etc. Por outro lado, aqui a nossa abordagem foi muito, sempre só de verificação, e investimos bastante foi em tornar os pavimentos e a reformulação dos pavimentos elementos bastante o mais rígidos possíveis para termos um efeito de tímpano que nos pudesse garantir a estabilidade da estrutura.
Por exemplo, é aqui exatamente o piso que vos estou a falar que saiu, este. E aqui também um trabalho de costura e de aproveitamento daquilo que foi aparecendo. Procurar muito rapidamente explicar a estrutura. Aqui é aquilo que nós demolimos. O princípio que se usamos nas demolições foi logo definido em projeto, baseado nos levantamentos e nas observações que tínhamos. Mas, assim, resumidamente, o princípio era a estrutura primária mantê-la, se necessitasse de maior capacidade, reforçá-la com elementos que se percebessem que estavam a ser acrescentados, e nomeadamente no caso das madeiras, já vou explicar, usámos chapas de aço, e a estrutura primária mantinha-se a que estava, e se houvessem e haviam zonas degradadas, fazíamos próteses, emendávamos próteses nessas estruturas. As estruturas secundárias, de uma forma geral, são novas. Okay? E, portanto, o trabalho da demolição era ao mesmo tempo um trabalho de investigação do estado da estrutura primária. Aqui, enfim, também já para não me esticar aqui muito, mas aqui reparem, de facto aqui, nos pavimentos que não eram para demolir, nós levantávamos os soalhos, levantávamos a estrutura secundária, ficavam as vigas. As vigas são, aliás, não sei se perceberam no levantamento, mas são vigas, aliás, como aquelas que estão ali a ver, não é? Portanto, não são vigas cortadas, são troncos de árvore com todas as suas imperfeições, e isso criou-nos depois um problema para garantir o tal efeito de tímpano que estou a falar. Os pavimentos de terras usámos uma solução normal de lajes de betão, em que, ao contrário do que é a minha abordagem normal, não ligamos às estruturas existentes. Aqui aquela questão do elevador, reparem, tivemos que fazer a fundação do elevador, porque acho que é isto que estava por baixo. E depois entramos então num campeonato mais de criar, às vezes no meio das estruturas existentes, acrescentar estruturas novas. No projeto até eram asnas de madeira novas e que depois na obra se foram substituindo normalmente por vigas em aço nas posições, de garantir que a estrutura secundária se mantinha dentro das espessuras iniciais, porque foi outro problema que tivemos aqui, é que nós não podíamos mexer nas espessuras dos pavimentos, porque apanhávamos arcos, apanhávamos em cima as soleiras de pedra, deixavam-se estar acima, portanto as cotas de pronto não pudemos mexer nelas aqui. Rita, se tiver a dizer alguma asneira, diz-me, por favor. Bom, aqui um bocadinho isto que estava a tentar explicar. Esta asna é exatamente a tal que tinha o tal tirante, assim um pouco estranho. Aqui não percebo muito bem, não se vê muito bem as cores, mas, enfim, onde se supunha a viga o material madeira estar demasiado degradado, era substituído por uma peça de madeira igual. Quando a estrutura, a secção de madeira não tinha capacidade suficiente para os esforços, entretanto, novos instalados, e é muita coisa, portanto, tudo o que é os isolamentos, as instalações, tudo isso são cargas adicionais, foram reforçadas com chapas de aço de lado na madeira e ligadas, aparafusadas. Enfim, e aqui as soluções em projeto que previmos de próteses, quer com peça de madeira nova, quer com resinas vazadas para refazer as secções, e que, enfim, foram... eu penso que as resinas nunca foram utilizadas, as próteses sim, foram na obra. Bem, enfim, aqui alguns detalhes que não me vou alongar muito, mas uma estrutura interessante que tínhamos naquela zona da entrada, em que o projeto já eram vigas de madeira tirantadas. Normalmente usamos os tirantes para reforçar vigas de madeira, e já estavam. E aqui até, enfim, uma estrutura tão interessante que ali também existia um piso intermédio e, portanto, aproveitámos algumas das vigas do piso que demolimos para as usarmos no piso de cima daquelas que não estavam já em condições. Aqui era aquela parte que falei há bocado, já percebi que estou mal preparado, porque esta era a parte onde se falava das drenagens e não sei o que, já falei antes, vou seguir. E aqui as coisas que foram aparecendo
conforme íamos, enfim, trabalhando em edifício. Reparem o estranho desta situação. Há um arco, este arco foi aberto, ou seja, havia uma alvenaria a fazer, uma alvenaria posterior que fechava o arco, que deve ter sido feita quando se abriu aquela porta, e portanto o projeto o que pedia era refazer o arco, mas quer dizer, quando se refaz o arco e se vai ver a porta, reparem o que é que nós ainda temos aqui de estrutura para esta situação, bastante frágil. Mas esta fotografia é para salientar, e esta obra foi feliz a vários níveis, e nomeadamente feliz com a construtora. Portanto, a verdade é que foi de uma capacidade inacreditável nestes tratamentos, nomeadamente das alvenarias, porque reparem que isto que aqui está é isto que aqui está. E quando se pretende que a pedra fique à vista, isto não é para ser rebocado, não é fácil mimetizar este trabalho da pedra da maneira como de facto foi feito aqui pela AOF. Que é equivalente, não é o mais notável, mas de facto não posso deixar de valorizar o trabalho do pedreiro, este é mesmo o pedreiro, que de facto tivemos a sorte de ter na obra. Reparem, aqui há algumas idiosincrasias, eu vinha preparado para falar destes pilares, mas também temos isto mais ou menos controlado, mas reparem, existem estas aberturas e desapareceram as aberturas, e nós, acho eu, pelo menos eu, não consigo dizer muito bem onde é e o que é que aconteceu aqui. E, portanto, acho que é um trabalho que tem que ser valorizado e vincado. Na obra, portanto, há uma situação aqui que eu queria falar porque, lá está, este efeito dos tímpanos, com as vigas muito tortas e esta necessidade de termos tímpanos, obrigou-nos a fazer um nivelamento, que ao mesmo tempo é o nivelamento do pavimento, mas que ao mesmo tempo nos dá rigidez aos planos. É um trabalho que, enfim, prosseguiu com bastante... Pode parecer fácil conceptualmente, mas é muito difícil de fazer na prática. Aqui a demonstração também do que dizia há bocado, reparem, a qualidade as fotografias não são muito felizes, mas nestas zonas as madeiras podemos aproveitá-las. No outro edifício mais recente, neste caso, tivemos que optar mesmo pela demolição global, porque a madeira, de facto, não tinha uma capacidade quase nula. E aquilo que eu vos falo da tal melhoria da sistematização. Bem, este é um pavimento novo, portanto não é o exemplo, mas, de facto, para trabalharmos com as mesmas alturas, garantindo as ações novas que tínhamos, usámos as situações de perfis de metálicos a funcionar nas espessuras das estruturas de madeira original, que aqui, quando é novo, é relativamente fácil, mas nem sempre o é. Aqui, o trabalho que, enfim, é um bocadinho discutível, mas o trabalho de remover os rebocos e deixar as alvenarias à vista tem alguma dificuldade técnica. Aqui, repare, de facto, até o cuidado que houve na construção, porque era preciso usar jatos de água nesta história, mas tratou-se de afastar os pavimentos para a água poder escorrer, não andar a espalhar-se pela obra toda. Portanto, há um certo cuidado na execução aqui que, infelizmente, vai sendo cada vez menos normal. E aqui aquela história que vos disse, as fotografias não são boas, mas se repararem, ali está a estrutura primária, reparem, e depois, sem mexer na estrutura primária e mantê-la na sua posição, criar condições para termos não só um pano nivelado dentro das espessuras existentes e, ao mesmo tempo, temos uma rigidez de pavimento que era necessária estruturalmente. Aqui, as questões do elevador. Aqui apenas uma curiosidade, porque acho que se gastou mais betão neste maciço do que no resto da obra toda, mas pronto. E aqui as situações da abordagem ao elevador e a dificuldade de meter a estrutura nela. E pronto, acabei. Pronto, é assim, a minha intervenção vai ser bastante curta, porque o arquiteto Cisé que vinha falar, não eu, por isso não tenho nada muito preparado. Pronto, o que posso dizer é que com a extinção das ordens religiosas, pronto, e a venda dos mosteiros a particulares, neste caso ao engenheiro Esquidial de Campos,
Pronto, houve aqui realmente a manutenção da parte das estruturas mais antigas, mas também estas novas alas que apareceram. E o arquiteto Cisa, quando visitou a obra, ele ficou bastante bem impressionado. Pronto, apesar do estado na altura não ser muito bom, ele ficou bastante interessado por esta sobreposição de épocas que se vê no edifício. Por isso, desde o início, a ideia dele foi assumir esta sobreposição das épocas e mostrá-las. Ou seja, foi limpar tudo aquilo que tinha a mais, estes rebocos, pinturas que tinham sido feitas a posteriori, e realmente mostrar as várias épocas do edifício, que são muito visíveis nas paredes e que se viu aqui nesta apresentação anterior. Por isso, a ideia foi mesmo sempre preservar, alterar o mínimo possível e valorizar aquilo que estava limpando as estruturas que não tinham interesse. Pronto, e este projeto foi feito assim, com muito cuidado, muito tempo na obra, muitas alterações que também que não existiam no projeto e que depois foram decididas em obra. Pronto, foi esta a abordagem. Pronto, eu não sei muito bem o que dizer mais. Acho que talvez dando depois uma volta pelo edifício se consiga mostrar melhor esta situação. Pronto, o edifício, os alçados foram muito pouco alterados. Nós mantivemos as estruturas das coberturas, mudámos a telha, pusemos a telha toda igual, porque nem todos os edifícios tinham a mesma telha, e renovámos as estruturas sempre que necessário. Fizemos aquela limpeza dos pisos intermédios, aquela zona que aparecia na foto, com aquela asna pintada de branco, que tinha sido a intervenção mais recente. Nós demolimos essa parte toda, e houve um prolongamento das paredes de pedra que existiam e que tinham sido cortadas. Ou seja, aqui esta zona aqui foi toda intervencionada. Esta é a zona da recepção, que tinha um piso intermédio que foi desmontado. Pronto, e todas as estruturas existentes que ou estavam meio cortadas foram todas colocadas à vista. Ou seja, aqui... Porque esta obra também tem uma coisa interessante, que é o engenheiro Ezequiel de Campos gostava muito do património, então ele ia a outras obras e comprava pedras, comprava partes de outros edifícios e montou aqui. Por isso há assim coisas que aparentemente são um bocado estranhas, que não têm assim grande rigor arquitetónico, mas que o arquiteto Cisa achou por bem manter. Pronto, isso vê-se, por exemplo, aqui, que há aqui uma peça que foi colocada aqui, que realmente não tem assim grande valor, que foi trazida de outra obra, mas que o arquiteto quis mostrar e assumir. Esta sala onde nós estamos agora também foi toda limpa, porque ela tinha um pavimento em madeira vermelho e estava com as pedras pintadas de branco, as madeiras também, foi tudo limpo. Pronto, houve um trabalho bastante grande e a cuidar da pedra e das estruturas de madeira. A sala que teve menos intervenção é a que está atrás de nós, que é a sala do capítulo, que é esta aqui, que é a única que mantém o pavimento original. Depois aquela sala que vimos há bocado nas estruturas, onde foi desemparedado o arco, também foi desmontado o piso intermédio. E o piso intermédio fazia parte ainda da estrutura da casa enquanto habitação, porque era o piso dos caseiros. E então foi demolido e foram repostas as estruturas de pedra originais. Pronto, aqui também temos o tal acesso pelo elevador, que o cliente sempre fez questão que o edifício fosse acessível. E a abordagem foi essa, foi realmente manter e assumir as estruturas, as várias épocas. O arquiteto Cisa definiu que no resto do chão todos os pavimentos seriam em pedra, por isso não há madeiras nos pavimentos no resto do chão.
Depois, nos pisos de cima, temos os pavimentos em madeira. O piso do claustro também foi revestido com madeira, porque tinha todas as estruturas à vista. A ideia inicial era, ao desmontar os pavimentos superiores, utilizar aquele soalho dos pavimentos para revestir o teto do claustro. Mas depois as madeiras não estavam em condições e tivemos que colocar madeira nova. Pronto, acho que basicamente foi isso, foi tentar preservar ao máximo a estrutura do edifício e melhorar sempre que possível. E foi um trabalho, não parece, mas foi bastante complexo. Temos aqui depois o único edifício novo que temos, pronto, além daquele que faz parte do mosteiro, foi a introdução desta cafetaria, que foi construída onde existia uns anexos que teriam sido uma garagem. Pronto, foram todos desmontados e foi construído este edifício. Este edifício também é todo em alvenaria de pedra, ou seja, não tem betão nas paredes, é mesmo só pedra, e a laje de cobertura é que é em betão. Pronto, também foi difícil. Por acaso tivemos realmente sorte com o empreiteiro, porque normalmente não conseguimos, que pedem-nos sempre para fazer uma estrutura de betão e revestir a pedra, que não foi o caso. Pronto, por isso acho que correu bastante bem. Outra coisa que queria dizer, que agora esqueci-me. Não percebi. Sim, posso falar da distribuição funcional. Mas consegues-me pôr? Sim, o resto do chão. Obrigada. Ao adaptar, pronto, o programa para a sede da Fundação Livraria Lelo, pronto, que não era inicialmente no projeto, mas sempre teve um caráter de espaço expositivo. O arquiteto Cisa definiu, pronto, este primeiro volume, que era a garagem, anteriormente como a recepção. A pessoa faz a entrada na recepção, depois temos ali um apoio de uma rampa que permitia primeiro a visitação do piso de cima. Por isso o percurso seria entrar no edifício, ir à recepção, atravessar aqui o jardim, subir a escada e visitar o piso superior. No piso superior, pronto, foi então reformulado, deixou de ter o caráter de casa. Aquelas paredes de pedra que estavam cortadas foram prolongadas e conseguimos a definição daquelas salas. O piso de baixo, que é este, nós mantivemos, só desemparedámos ali aquele arco e temos uma sala única, com também a remoção do tal piso intermédio. E temos depois esta sala onde estamos, que é uma sala polivalente, que tanto poderia servir de auditório como para outra qualquer ocupação. E depois temos aqui o apoio dos sanitários. Esta parte aqui, e no final do percurso, saindo aqui da sala, teríamos acesso à loja e depois à cafetaria. Estas salas intermédias são salas privadas, é um espaço privado da Fundação, e há aqui um primeiro piso que também é espaço dos funcionários. E depois há, pronto, estes arranjos exteriores que também foram cuidados, porque como isto já foi mosteiro, depois foi habitação, aqui na parte de trás, o jardim tinha árvores de fruto que ainda se mantêm, que o arquiteto Cisa quis preservar. Foram colocadas outras novas, pronto, e foi feito este arranjo exterior que depois liga àquela peça nova, que até foi uma das primeiras encomendas do cliente, que funciona, pronto, como um espaço, pronto, é uma escultura aberta porque também está relacionado com o peregrino, é um espaço de introspeção, não tem propriamente caráter religioso, mas a ideia foi essa. Pronto. Sim.
Este é o tal espaço aberto, que foi feito a posteriori. Também não fui eu que acompanhei esta parte, mas sei que o arquiteto, pronto, quis fazer um espaço de caráter não religioso, mas que tivesse este aspecto de introspecção, um ponto de paragem, de descanso, aqui relacionado muito com os caminhos de Santiago, que também o próprio mosteiro também tem essa relação, pronto, que faz aqui parte deste conjunto todo. E agora vamos ter uma obra nova para trás também. Sim. Este jardim aqui, o Jardim do Mosteiro, já teve intervenção do arquiteto Sidónio Pardal, que também vai fazer, em conjunto com o arquiteto Cisa, a parte... Posso só ver aquela planta de implantação? Sim. Nós agora para norte, sim, aqui para norte, exatamente aqui neste terreno todo até à Leonesa, temos uma terceira intervenção que é um jardim, feito em conjunto com o professor Sidónio Pardal e com o arquiteto Cisa, que é um jardim sensorial também, uma coisa que vai ter umas estações também de reflexão, ou seja, mais será um novo prolongamento desta intervenção, pronto, também há um espaço de caráter cultural, além de ser, pronto, um jardim, não é? Que valoriza aqui muito este espaço. Também terá determinadas estações, algumas esculturas desenhadas, algumas peças que depois poderão ser visitadas, pronto, e que se fará todo este conjunto aqui finalizado. Depois destes vários percalços. Obrigada, Rita. Quando falamos de uma obra de recuperação, há sempre as questões de pormos num edifício antigo, tentando salvaguardá-lo o melhor possível, o que é preciso para um edifício contemporâneo. Portanto, esse é sempre um ajuste que é preciso fazer. Não há propriamente um condicionamento da concepção, mas há que ter um cuidado de procurar soluções que consigam compatibilizar estas situações. Quando é uma obra nova, ou na parte nova, enfim, às vezes, e normalmente o nosso trabalho com o CISA, o do GOP com o CISA, é que as formatações necessárias para a engenharia acabam por nascer desde logo e desde o início nas formas iniciais e, portanto, não há propriamente um condicionalismo, digamos, um percurso que se faz com tranquilidade. O convento estava ligado à igreja, havia uma ponte que ligava a igreja na história, e isso, em determinada altura, foi separado e portanto, acabou por ficar como habitação. E, portanto, teve obras na altura, no sentido de adaptação a uma vida de família. O novo proprietário era um amante da arqueologia, dos objetos antigos, das construções antigas, de maneira que havia uma mescla. Ele é capaz de comprar uma coluna, um banco, um túmulo, qualquer coisa, e metê-lo na casa. Era um colecionador. Os sistemas estruturais do edifício, como ele teve muitas intervenções em muitas épocas diferentes, com muitos materiais diferentes, eram muitos. E como a nossa abordagem aqui foi tentar o mais possível manter os sistemas estruturais que estavam, para além daqueles que foram eliminados, portanto há aqui uma mistura de muitos tipos estruturais e a abordagem foi, às vezes fazemos outras abordagens, aqui a abordagem foi principalmente na parte da estrutura, verificar se a estrutura tinha ou não tinha capacidade e quando não tinha, procurar reforçá-la para poder garantir performances necessárias para aquilo que estávamos a pedir dela. Os espaços não são alterados. Houve, como há
muitas vezes num edifício antigo, sobretudo um edifício público, já com um papel complexo, historicamente, com várias atividades, e acabando na habitação, e portanto já havia espaços abertos a uma utilização atual. Portanto, foi mais uma obra de recuperar bem, com a base do trabalho em pedra, no interior e no exterior, na madeira, nas estruturas, e portanto estava lá. Tudo foi tratar bem o que já lá estava, fundamentalmente. Depois há todo um aspecto de mobiliário e, portanto, também coisa rara. O proprietário quis que eu desenhasse os móveis, aceitou que eu desenhasse os móveis e quis isso, o que também é uma raridade, não é? Em relação às construções do exterior, enfim, eu penso que não há assim uma influência, há apenas o fazer corresponder os comportamentos, nomeadamente os estruturais, às formas propostas pelo arquiteto. Aqui, por incrível que possa parecer, até acho que não é a estrutura que é a engenharia que mais condiciona e que mais problemas dá, mas são as instalações e as infraestruturas, ou seja, meter aquecimentos, eletricidades, sistemas de segurança, elevadores num edifício que existe e procurar que ele lá estivesse estado sempre é mais complicado muitas vezes que qualquer outra abordagem da engenharia. Tivemos aqui pessoas fantásticas a trabalhar a pedra e que muito da que vemos hoje, para além de ser uma questão de decisões de projeto, teve a ver com a capacidade que quem construiu de conseguir digamos, corresponder àquilo que foi pedido. E, portanto, é uma obra, nesta obra especialmente, não pode deixar de ser valorizado o trabalho de quem executou a obra. Os operários e os construtores eram aqui todos bons, como eu só conhecia nos tempos mais recentes na China e na Coreia. Em Portugal, não. E, de modo geral, não conhecia nem bons nem maus. Mas aqui, nesse aspecto, correu muito bem. E está a ver, porque além do convento, depois há um parque, de que também estamos a fazer o projeto juntamente, ou fizemos já, juntamente com o arquiteto Sidónio Pradão. Isso foi ideia também do dono da obra. Pediu-me para desenhar uma capela, não é claramente uma capela, pode servir como capela, mas é muito um lugar de reunião dos peregrinos, de encontro entre pessoas, não é estritamente uma capela. Não é nenhuma declaração de santidade, dizer que a arquitetura é uma arte. E não ponho nada de sagrado na ideia de que é uma arte. Há muitas artes. A arte de pedreiro, a arte de trolha, a arte de picheleiro, e se for permitido, a arte da arquitetura, a arte da pintura, da escultura, a música, o balé, eu sei lá, uma infinidade de coisas que lidam com os pensamentos semelhantes, meios semelhantes, na música ao ritmo, na arquitetura ao ritmo, o percurso dos espaços implica na sua concepção, e é um dos elementos que definem a arquitetura, a relação entre os diferentes espaços e as diferenciações, o que significa um ritmo da experiência. O balé, corpos a moverem-se no espaço. O Corbusier tinha
um famoso esquema em que destacava no desenho a relação entre ciência e arte, como sendo ambas componentes da arquitetura, o que foi uma clarificação na altura, e será para muita gente, mas também incluiu uma dúvida, porque a outra interpretação do esquema é, afinal, nem é ciência nem é arte, que é, julgo que, o pensamento prevalecente hoje. Mas em qualquer obra de qualquer arquiteto há mil influências, porque na aprendizagem da arquitetura, um elemento incontornável é a informação sobre o que se fez e o que se vai fazendo na história e no presente, numa condição diferente em relação à de outros séculos. Portanto, em qualquer obra há mil influências e quem as usa muitas vezes não tem consciência disso. Depois alguém diz, como agora, certo? Aqui há influências, e eu olho e digo sim, há. Às vezes é voluntário. Perante uma obra particular, vem à mente qualquer coisa que comporta algo que interessa, que depois eu vi aquela obra, uma situação semelhante ou não, que poderei utilizar aqui. Da mesma maneira que há a influência do contexto em geral em que se insere a obra. Outras vezes não, outras vezes é a aprendizagem que o subconsciente, um bom amigo, em caso de dificuldade, diz, olha, Acho que valeu a pena a espera. Realmente este depoimento, esta conversa que tivemos com o Cisa foi muito inspiradora, e fez aqui uma série de analogias e reflexões que me parecem ser muito interessantes e pertinentes dentro desta iniciativa e dentro da visita a este edifício, nomeadamente esta questão da relação da ciência e da arte e o lugar da arquitetura no meio deste confronto entre a ciência e a arte, porque realmente a concepção geral e os espaços onde nós vivemos e onde estamos neste momento têm que ter por trás uma questão resolvida mais tecnológica e física, não é? Trazida até pela lei da gravidade, e dos materiais que comporem para formarem formas, passando o pleonasmo, e acho muito interessante esta analogia e esta reflexão que o Arquiteto Cisa fez ao analisar esta obra. Começando um bocadinho daqui, Jorge, ia-te perguntar, ao longo deste tempo, ainda um bocadinho fora da análise do edifício, ao longo deste tempo que tens vindo a trabalhar com o Cisa, como é que consegues ou como é que vais tentando fazer esta compatibilização das questões físicas e estruturais e infraestruturais necessárias para consolidar e para fazer uma obra nova ou reabilitada, e este tratamento dos espaços quase culturais que o Cisa nos oferece? Estás a tentar fazer comigo que, tendo cá o Cisa, vai-te calhar mal isto, mas está bem. Bom, com o Cisa para já, não é só Jorge, a verdade é que quando falamos aqui Jorge neste grupo estamos a falar para aí de quase 10 pessoas, portanto
O que temos tido a sorte ao trabalhar com o CISA, e não temos sempre essa sorte, é que de facto o CISA começa a conversar connosco logo desde o início. Portanto, as coisas ficam simples, porque cada um vai dando os seus inputs. Ele também não é propriamente um menino na parte da construção e na parte estrutural, portanto, enfim, portanto, uma pessoa que tem enormíssima capacidade. E, portanto, as coisas vão ficando, desde muito cedo, já a estrutura já tem uma ideia logo com os primeiros esquiços dele, também já estamos nós a avaliar estruturalmente o problema. Já está o Essa com os ar-condicionados, já está o Alexandre com os bombeiros e as seguranças. Portanto, é uma coisa que, e por acaso é a sorte, eu agradeço estes anos de trabalho, porque de facto eu devia ser todo o trabalho de projeto na construção devia ser assim, mas infelizmente não é. Mas temos tido a sorte de que isso acontece. Portanto, não há propriamente nenhuma magia, nem nenhuma genialidade em trabalhar com ele, porque de facto é relativamente simples, e eu já o vi com outros perfis bem menos competentes, e continuar a trabalhar, continuar a fazer um trabalho pertinente e importante. Portanto, é a sorte de as coisas poderem ser pensadas desde o início, portanto não são metidas a posterior, já estão no início, as coisas já nascem desta maneira. E depois, no caso das recuperações, também esta capacidade, que também é um elemento notável do CISA, de que as coisas podem estar sempre e permanentemente em causa, ou seja, e isso é notável, e ainda mais nesta idade. Como é que uma pessoa facilmente diz, bem, mas se isto é novo, se é um dado novo, então repensa-se o problema desde o princípio. Pode ser às vezes um bocadinho duro em termos económicos, mas não há dúvida que é uma abordagem completamente diferente e refrescante. Não sei se respondi bem, agora tu é que sabes. Sim, respondeste. Digamos que no fundo é uma orquestra já bem composta, muito cúmplice, principalmente, da experiência que eu tive quando trabalhava lá, era esta questão da cumplicidade, de toda a gente trabalhar ao mesmo tempo, e como alguns alunos que estão aqui me conhecem, esta questão de sentir um projeto como um projeto integrado, não é? Não ser um projeto com uma sequência de montagem de especialidades e de layers sobrepostos. Começa tudo, no fundo, ao mesmo tempo. Uma questão que gostava de colocar, Rita, desta questão que o CISA também falou ao longo do vídeo, é esta questão da memória. Da memória que foi abordada em 3 campos distintos que acho que é interessante refletir quando se faz uma visita a este espaço. Porque temos a memória da obra, não é? Temos a memória das coisas que foram acontecendo ao longo dos séculos, neste caso, e que se vão refletindo aqui na construção e nas várias cicatrizes que o edifício vai mostrando, mas também há a memória do arquiteto, que como falou no final do vídeo, que a intervenção vai sendo apurada e alimentada pela história que cada um foi construindo no seu percurso, mas também pela memória da engenharia e a memória das soluções que se foram juntando. Como é que durante a execução do projeto, neste caso, um projeto que me parece quase como um projeto de orivesaria, não é? Sim, como é que se foi lidando com estas várias acontecimentos e episódios que não se estavam à espera ao longo do desenvolvimento do projeto e depois da obra? Assim, o CISA veio aqui muitas vezes, ele fez muitas visitas aqui à obra, ele gostava de vir aqui. O cliente recebeu bem, dava-lhe uma cadeirinha para ele se sentar e poder estar a olhar para o edifício, e ele veio aqui bastantes vezes, e eu acho que o projeto que ficou definido inicialmente não foi exatamente o que ficou no final, porque era isto que o Jorge estava a dizer, ele muitas vezes vinha aqui, já tinha uma solução, mas ia para casa a pensar e dizia, não, vamos ter que fazer isto de outra maneira, porque eu antes não queria preservar aquela asna, mas agora quero. Pronto, porque inicialmente ele tinha pensado que esta sala ia ter um teto plano, porque achava que ia ser muito complicado resolver estas estruturas.
mas veio cá tantas vezes que disse, não podemos tapar, isto é demasiado bonito, vamos ter que resolver isto de outra maneira. Eu acho que, como o CISA, pelo menos nesta obra, porque também tinha a vantagem de ser mais perto, veio bastantes vezes, eu acho que a obra só terminou mesmo no fim, porque fomos sempre alterando coisas, acrescentando, corrigindo aqui e ali. Mas eu tenho uma história muito engraçada para contar, daquilo que ele estava a dizer, porque o arquiteto sonha com projetos. Além de ter esta memória e esta coisa que utiliza de coisas que já viu, mas que não tem essa noção que está a fazer isso. Ele uma vez fui buscá-lo para virmos aqui à obra, fui buscá-lo a casa e ele estava um bocado chateado, porque dizia-me assim, não sabes o que é que me aconteceu. Eu estava a sonhar com um projeto muito difícil. E estava a pensar como é que ia resolver aquele problema. Eu estava quase a chegar lá e de repente toca o telefone. E eu acordo. E então, se ele era a secretária, eu fiquei mesmo chateado porque não conseguia resolver o problema. Acordei antes do tempo. Por isso, eu acho que não sei, eu acho que quando o arquiteto gosta daquilo que faz, pronto, e é apaixonado, acontece isto e esta coisa de sonhar com o projeto e de vir aqui muitas vezes e realmente tem sempre esse olhar construtivo, não é? Está sempre a tentar ver como é que pode fazer melhor e se não está bem aqui, como é que pode ajustar e fazer de outra forma. Pronto, o Jorge é que às vezes sofre. E não só, o empreiteiro também teve muita paciência connosco, porque também chegou a fazer e a refazer. Pois, aqui quer dizer, juntou-se um grupo, o projeto integrado, a tal equipa, extravasou os projetistas e passou para o dono de obra, que no fundo sim, o dono de obra também avalizava todas estas questões. Mas o dono de obra também ele próprio também tinha vontade. E tinha vontade sempre de fazer mais e melhor, por isso acho que foi um conjunto assim grande. Uma das coisas que falaste na apresentação e no vídeo que eu gostava um bocadinho de explorar, porque como disse no início, o objetivo destas conferências é mostrar o lado tecnológico e a parte da engenharia destas intervenções. Uma coisa que nós aqui não vemos é as tubagens de aquecimento, por exemplo. Quer dizer, os aquecedores vemos, mas não vemos as intervenções mais ligadas aos AVACs. Como é que num edifício, com este rigor e com este cuidado e a tentar preservar ao máximo o que existia originalmente, como é que se resolveram estas questões mais viscerais que são, por exemplo, o ar-condicionado? Enfim, de facto, aqui por acaso até ver, estão ali uns tubos, mas aqui não te esqueças também que não há condutas, portanto o sistema só há sistemas de produção de calor. De qualquer forma, enfim, não há muitas soluções aqui. Neste caso, por exemplo, esta sala, roços nas paredes é coisa completamente inaceitável. Portanto, tentas trabalhar no chão e por cima do forro. E quando tens que sair daqui, pões os tubos à vista, não há hipótese, outra hipótese. E, portanto, o princípio normalmente foi este. A verdade é que estes forros hoje em dia atingem espessuras significativas, têm eles próprios uma estrutura que não vemos, mas há ali um espaço. E, portanto, de facto, nem é muito complicado, é preciso estar toda a gente encaixada durante a construção para passar o tubo antes do outro fechar não sei o quê. Esta é que é a parte mais complicada. E depois, quando é o caso, e se querem as tubagens à vista, desenhá-las, porque se queres tubagens à vista sem desenho é o desastre garantido, não é? Claro, é fazer do problema uma vantagem, digamos assim. É um bocadinho... sim, foi mais ou menos... resolveu-se, não é? Não, este que disseste há bocado é importante, por acaso eu isso queria brincar, porque já tenho não sei quantos anos de construção e tenho meia dúzia de obras que eu chamo felizes, que é uma obra em que toda a gente, dono da obra,
projetos e a empreiteira está a trabalhar. Olha, uma delas foi contigo também, a do Brasil. Não é? Mas é raríssimo isto acontecer, porque há sempre alguém aqui a meter o pau na roda, um qualquer. E nesta aqui não aconteceu isso, de facto, e acho que isto é que permitiu que a obra pudesse chegar onde chegou, porque senão também não teria sido possível. Claro. Uma das coisas, quando estávamos a fazer a produção do vídeo, o Cisa referiu que nesta obra ele conseguiu fazer o que fez na casa de Chá da Boa Nova, em que trabalhava com os pedreiros e com os carpinteiros e falava com eles, porque agora quase que não se pode, quase que é um sacrilégio falar com as pessoas que fazem a obra e, no fundo, os intervenientes numa obra vão desde a caneta bico do Cisa até ao cinzel do pedreiro que pôs estas joias todas articuladas para vivermos no espaço onde estamos agora. Eu não sei se da parte do público tiramos alguma questão para colocar. Ninguém se atreve? Então, se calhar propunha que fizéssemos então a visita, pedíamos à Rita para nos fazer de cicerone, a nossa anfitriã. Não queria deixar de agradecer, aproveitar esta oportunidade para, em conjunto, a Faculdade de Engenharia, Porto Innovation Hub, que é nosso parceiro e nosso cúmplice a executar este projeto fora de portas. Agradecer à Fundação Livraria Lelo por nos receber e aos nossos parceiros, a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitetos e a Casa de Arquitetura. Dar-vos conta que estamos na sessão 39, a próxima será a sessão 40. Vamos fazer uma comemoração de chegarmos a esta tenra idade, ainda não tanta como a do Cisa, mas não sei se lá chegaremos. Vamos ver, para já 40 já não é mau. E vamos dando notícias nas redes e nos canais que vocês já frequentam, que há muitos repetentes aqui na casa, e a próxima visita será a nova sede da Liga Portuguesa de Futebol para os mais aficionados. Muito obrigada.